Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. A nossa aula de hoje é de Geografia, então você já pode pegar o seu livro e abrir aí na página 75. Vamos falar sobre um país de imigrantes. Nas aulas passadas nós já começamos uma discussão sobre os grupos que compuseram a base da nossa sociedade. Então nós temos aí os indígenas, os portugueses e os africanos. Mas hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre a questão da distribuição da população no nosso território e sobre os imigrantes que chegaram no período aí que foi decorrendo ao longo da nossa história. Lembrando que a nossa história oficial começa a partir da chegada dos portugueses em 1500, mas que nós já tínhamos uma pré-história antes dos portugueses, que seria o período aí correspondente à vida dos indígenas no Brasil antes dos portugueses aqui terem chegado. Então, sobre o nosso país, um país de imigrantes. Observe na página 75, nós temos um mapa. Observe aí que esse mapa reflete a população do Brasil no ano de 2015, tá? Tem aí embaixo uma legendazinha do mapa com a letrinha pequena e tem aí o Anuário Estatístico do Brasil de 2015. Você vai ver que o nosso país ele está dividido em 5 grandes regiões. Região Norte em verde, laranja região Nordeste, amarelo Centro-Oeste, um roxinho Sudeste e o rosa Sul. E aí você vai ver que para cada região existe uma quantidadezinha de boneco. Cada bonequinho desse, na legenda tem dizendo, representa 4% da população brasileira. Então observe que a região norte, por exemplo, só tem 2 bonequinhos, correspondente então a 4 vezes 2, 4% vezes os 2 bonequinhos, 8. Bem como a região centro-oeste. E aí você vai perceber que a parte que está mais próxima ao oceano, no caso o Oceano Atlântico, a leste do Brasil, são as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, respectivamente. Essas 3 regiões têm o maior número de pessoas. Em especial a região Sudeste. Se você contar aí quantos bonequinhos tem, você vai ver que tem 4, 8, 10 bonequinhos. Correspondente 10 vezes 4%, correspondente a cerca de 40% da população do Brasil. E por que a nossa população ela se distribui mais próximo ao litoral? É isso que nós vamos entender hoje. Então vira aí a página 76. No primeiro parágrafo, lá em cima vai dar algumas características sobre o povoamento do nosso país. Primeira característica é em relação ao período da história. Observe que antes dos portugueses chegarem, a distribuição era uniforme e haviam apenas indígenas. Mas com a chegada dos portugueses, que se deu pelo litoral, a gente já falou isso em uma aula passada, né? Eles chegaram nas caravelas, então eles ocuparam primeiro o litoral brasileiro. Isso fez com que as primeiros povoados, as primeiras cidades fossem construídas próximos ao litoral. Por que isso? Justamente pelo fator econômico que fica aí no finalzinho do primeiro parágrafo, as atividades econômicas. Veja, o Brasil, quando foi descoberto por Portugal, Portugal tinha uma única finalidade em relação ao Brasil, que era explorar. O primeiro grande produto explorado por Portugal no Brasil foi o pau-brasil. Começou os indígenas cortando e fornecendo a mão de obra para os portugueses. Mais tarde chegaram os africanos que foram escravizados. Isso tudo pelo litoral. Por que pelo litoral? Porque o litoral permite um escoamento dos produtos com maior facilidade para a Europa. Eles não queriam o pau-brasil para manter o pau-brasil no Brasil. De jeito nenhum, ficou até redundante. De jeito nenhum, o objetivo era pegar a madeira e levar para a Europa. Então, toda a finalidade de exploração era retirar do Brasil para levar para a Europa, visto que a Europa era o grande centro econômico do mundo na época. Os países que estavam lá eram países já
pelo contexto da época, países desenvolvidos, países que tinham uma relação comercial de compra e de venda de mercadoria, e isso gerava riqueza para Portugal. Então, aí, ó, entre o século 16 e 17, nós temos o primeiro mapinha aí, ó, do nosso país, do Brasil. Primeiro mapinha, que é a área que foi cultivada a cana-de-açúcar. Você vai ver que a área cultivada a cana-de-açúcar corresponde aos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, parte da Bahia, Rio de Janeiro e uma pontinha de São Paulo. Observe que essa pontinha pintada de verde, ela está bem na pontinha do mapa. Por quê? De novo, o objetivo era levar o que estava sendo produzido no Brasil para a Europa. Se fosse para ficar no Brasil, não iria gerar riqueza para Portugal. Lembre, o objetivo de Portugal era explorar o Brasil, né? Conseguir mais e mais riquezas através do Brasil. O segundo grande produto explorado por Portugal no Brasil corresponde ao século XVIII, a esse segundo mapinha, que foi a mineração. O ouro foi descoberto em Minas Gerais. Tá vendo que tá pintadinho de amarelo? MG, Minas Gerais. E aí você já percebe que o que antes era só na pontinha de fora do litoral, agora começa a ir para o interior. Então você pode observar que a nossa economia ela estava mudando um pouco de figura, por N motivos. O açúcar, que antes era super valorizado, agora tinha caído um pouco de valor, e o ouro é um produto muito mais valioso e estava recém-descoberto. Então as pessoas elas começaram a migrar do extremo litoral para as partes mais interioranas, onde era possível encontrar o ouro. A princípio, como eu disse, o ouro foi descoberto em Minas Gerais, mas com o passar dos anos, eles foram descobrindo ouro em outras localidades no Brasil, e isso foi possível graças às entradas dos bandeirantes. Nós vamos ter alguma aula depois só falando sobre os bandeirantes e a sua importância no desenvolvimento do nosso país. Mas a princípio, vamos nos deter a essa informação. E aí você vê que há uma expansão da descoberta do ouro para Minas, depois a parte central do Brasil, né? Mato Grosso, Goiás, a parte do Distrito Federal, que na época não existia, né? A nossa capital lá em Brasília ela é bem recente, e também na região da Bahia. Com a queda da produção do ouro, porque tudo que é explorado tende-se a diminuir a quantidade, de onde você só retira, uma hora acaba. Então, o ouro ele começou a entrar em declínio, a produção de ouro começou a entrar em declínio. E aí surgiu a questão do café. É o terceiro mapinha, tá pintado aí alguns detalhes em vermelho. Foi início do século XIX, mais ou menos, né? 1800 e alguma coisa. Século XIX, então, marca o declínio do ouro e a ascensão do café. Aí, as grandes potências produtoras de café aqui, no caso, foram São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. E aí, vamos voltar na página 75 e observar uma coisa interessante. A região sudeste, essa pintadinha de roxo, é justamente esses quatro estados: São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Esses quatro estados, voltemos agora para a página 76. Eles sempre estiveram no centro da produção econômica. Ó, no período da cana-de-açúcar, a região sudeste estava produzindo. No período do ouro, a região sudeste estava produzindo. No período do café agora, a região sudeste está produzindo. Mais uma vez, onde há produtividade econômica, tem geração de riqueza. Onde há geração de riqueza, há o acúmulo de pessoas, porque elas necessitam de dinheiro para sobreviver. Então, é natural que a região sudeste ainda hoje seja o grande centro econômico do nosso país.
consequentemente, é o local onde existem mais pessoas morando. Por último, nós chegamos ao Brasil industrializado. Observe que durante toda a nossa história, o Brasil ele esteve voltado à produção, setor primário, né? Produção. Só que agora, século 20 e 21, que é o que nós vivemos hoje, nós estamos nos voltando às indústrias. Então, nós começamos a produzir, a partir, obviamente, da matéria-prima, né? Que tá lá, madeira. Madeira é a matéria-prima. E aí nós começamos a produzir algumas coisas a partir da matéria-prima, em escala industrial, em grande proporção. E aí você tem o metal, e aí você tem a celulose que vem dos eucaliptos, e aí você produz papel, aí você produz carros, né? Então, a indústria ela veio para mudar a nossa história em relação à questão econômica. Um país desenvolvido é um país industrializado, mas, por mais uma vez, você vai observar que a região com maior desenvolvimento mantém-se a região sudeste e aí em pequenas proporções a região nordeste, que é a nossa região, e a região sul. Então, observe que a região centro-oeste e a região norte parece que até foi esquecida pela história, porque não tem nada pintado em grandes proporções nessas regiões. Mas eu quero que vocês tenham em mente que o que foi discutido aqui na aula de hoje são os principais, como é que eu posso dizer? O principal ponto econômico do país em cada período. Não significa que a partir do século XVI o Brasil não tenha produzido outras coisas além de açúcar, ouro, café e a indústria. Não significa isso. Produziu, mas essas coisas que foram produzidas não tinham um impacto tão grande na economia do nosso país. Essa aula ela é muito importante porque ela vai dar o subsídio para a aula seguinte da próxima semana, falando sobre os povos que chegaram no Brasil nesse processo migratório. Veja bem, nós falamos de 4 bases para a nossa economia em períodos da história distintos. Essas 4 bases necessitavam de mão de obra, de pessoas para estarem trabalhando. Como eu disse, no período do pau-brasil, que nem está descrito aqui no livro, quem se responsabilizou pelo trabalho de forma, é claro, obrigatória, escravizada, foram os índios. Mas mais tarde vieram africanos e outros grupos de imigrantes que influenciaram nesse processo de desenvolvimento do nosso país. Para a atividade de hoje, pouquinha coisa, eu só quero que vocês façam as 2 perguntas da página 75 e as 3 perguntas da página 77, beleza? Então, fiquem com Deus, assistam com paciência. Se ficar alguma dúvida, veja o vídeo novamente, registre no caderno as dúvidas e envie ou nos comentários aqui do YouTube ou lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.